João, Olá, olá, meu amigo. tudo bem? Obrigado por teres aceito o meu convite para estar aqui nesta conversa que se quer obviamente informal e sobre cerveja e entre amigos, para estarmos aqui a trocar algumas impressões. Ahm, Muitas pessoas se calhar ainda não conhecem o João Silva porque é um projeto muito local, ainda micro cervejeiro, mas já com muitos anos de estrada. João, queres-me contar como é que surgiu? Aliás, eu vou fazer pelo que eu também já falei contigo, e pelo que eu já li, eu hoje Já estava a ler, falamos há muito tempo. estava a ver o noticiário e pronto, e é só desastres, não é? Pronto, agora também é um bocadinho andar com um caixão com uma senhora lá dentro para trás e para a frente, mas é também a guerra, foi também durante algum tempo o Covid, muitas coisas muito Foi isso, tristes. foi isso que nos E eu motivou. li da tua parte que a motivação também para procurares algo diferente e que te alegrasse a ti e a quem te rodeava foi estar sempre a encontrar notícias tristes. É verdade. Sim, foi o sentirmos em 2011. Epá, e eu tenho agora 52 anos, já era um rapazito crescido. Mas foi o sentirmos em 2011 que afinal devíamos dinheiro a muita gente. Eu não sabia, eu achava que não devia dinheiro a ninguém. Tinha a minha consciência tranquila, dormia descansado. Epá, e achámos que ouvirmos sistematicamente falar mal daquilo que era os portugueses, daquilo que era a nossa economia, claro, tivemos terceira intervenção do FMI, o que quer que seja, mas havia uma série de coisas que a mim me transcendiam, porque nós temos uma noção clara de que somos um povo trabalhador, um povo com muita gente boa, um povo com muita qualidade. Pá, e estava farto de ouvir aquilo, foi desde 2011 a 2013 praticamente só se ouvia falar disto, era noticiário atrás de noticiário, a ponto de eu já não conseguir ouvir notícias, portanto comecei a deixar de ouvir notícias e estava a trabalhar. Eu tenho outra atividade além daquilo que é esta amizade grande, este amor grande que tenho pela saudade e pela cerveja, mas tenho uma outra atividade que é a fiscalização de obras e, e a partir de determinada altura estava a trabalhar, epá, e disse à minha mulher, eu não quero ouvir mais notícias, epá, isto esquece, e digitei, tal e qual como estou a dizer, só boas notícias. Por uma questão de brincadeira, pá, agora só quero ouvir boas notícias. E apareceu-me um jornal, que era um jornal online, que eu não tenho a certeza se ainda se mantém, sei que eles tiveram dificuldades aqui há um ano ou dois atrás de Não há assim conseguirem manter. tantas boas notícias, infelizmente, para continuar com o projeto, se calhar. Se calhar sim, eu acho que foi um projeto pioneiro que começou, não sei se aqui, se no Brasil, mas tinham quer aqui, quer no Brasil, que era uma versão brasileira, e era de facto só boasnoticias.pt. E nesse jornal apareceram-me duas, além de mais uma medalha de ouro para os Paralímpicos, mais um certame, uma medalha de ouro para um azeite português ou para um vinho do Porto, que foi considerado. Nós tínhamos uma série de coisas boas, afinal, além daquilo que se falava de, de mal, tínhamos uma série de boas notícias para poder ler e para podermos respirar pelo menos um bocadinho fundo. Já me cansava aquela imagem tão deprimente que estávamos todos, sistematicamente e todos os dias a ver passar na televisão. E foi curioso porque eu na altura vi duas cervejas que tinham nascido já na altura e que se apresentavam como duas novas referências em termos de mercado para quem quisesse provar umas artesanais. Eu era daqueles malucos que corria, seguramente como quase toda a malta da minha idade, que corria àquelas pequenas feiras que aconteciam nos hipermercados quando apareciam a feira da cerveja e que apareciam umas cervejas especiais, nem artesanais quase seriam, mas eram especiais. Ia comprar umas coisas daquelas, umas Duvel, umas Franciscaner, o que houvesse para provar, umas Lef, e enfim, ia provando umas coisas. E portanto, assim que isto apareceu, a primeira coisa que quis fazer foi: não, então eu quero provar isto. Pronto, não conheço, vou tentar provar. E pronto, daí até pedir à minha mulher que a minha prenda desse Natal fosse um workshop, que na altura foi o Santana, foi o Gonçalo com o Fernando ainda, Fernando Fernando Gonçalves, Gonçalves, que sim. estava Colina, fizemos no Galos, foi um passo e pronto, e o resto é mais É ou história. menos, o Sim, resto nasceu naturalmente, os workshops do Fernando primeiro e depois do Gonçalo com o Fernando foram extremamente importantes. Há muita gente que, de facto,
nasceu ou cresceu para o mundo da cerveja com esses workshops, e o Gaules também foi um espaço que foi, de facto, estava assim numa localização um bocadinho estranha, mas foi Verdade. pioneiro. Também aqui em Lisboa foi um dos primeiros espaços que tinha alguma restauração, não é? Aquilo era grelhados, especialidade em grelhados, e depois tinha cerveja de facto, e cerveja verdadeiramente artesanal. Tu lembras-te depois de teres percebido, olha, isto de cerveja é uma coisa engraçada, gostaria de aprender um bocadinho mais, tenho aqui um workshop feito. Foi logo a tiraste de cabeça, começaste a ver Então, sites, começaste a ler livros, tiveste olha, sabes, dificuldade em encontrar equipamentos, como é que foram os primeiros tempos, digamos, eu, pré-soldado? a primeira coisa que me apeteceu foi, primeiro, conhecer as cervejas e vi que havia essas duas marcas. Depois, de perceber que esses workshops se desenvolviam e havia quer no Porto, quer aqui. Eu até estava na disposição de ter ido ao Porto fazer o workshop, mas havia esse aqui em Lisboa na altura, e eu acabei por fazer aqui. Mas a ideia basicamente foi, depois de fazer o workshop, ou assim que comecei a primeira hora do workshop, para já o Fernando Gonçalves tem uma coisa, pá, se ele um dia ouvir esta entrevista, eu espero que ele se sinta orgulhoso, porque ele é um professor nato, ele gosta de explicar, ele Uhum. ama explicar, ele explica com aquela alma que nós tínhamos alguns professores na escola que nos faziam gostar de uma disciplina. Ele gosta do que está a explicar. E, Verdade. portanto, eu acho que aquilo cativou muito quem ouviu, quem fez esses workshops. Acho que conseguimos tirar de lá, de facto, aquilo que quer naquela pequena... Isto num workshop são 8 horas de brincadeira à volta da cerveja. Dá para aquilo que dá, mas dá para uma coisa, certamente. Deu seguramente para uma coisa para aqueles 15 ou 16 rapazolas que ali estavam e que queriam conhecer um bocadinho mais. Deu para abrir horizontes e percebermos que, afinal, fazer cerveja não era uma coisa inatingível, não era uma coisa inalcançável. Nós podíamos fazer. Eu ouvi no outro dia a entrevista que tu fizeste ao Pedro Pedro Sousa? Sousa, e o Pedro Sousa dizia, pá, ele começou nos primórdios disto, ainda nem malta havia cá, e portanto não estamos a Verdade. falar dessa fase, que essa então é muito mais jurássica, e nós sabemos que foi a partir daí, dessa parte jurássica, que nasceu o resto onde nós estamos hoje. Epá, e ainda bem que a malta mais aventureira se jogou Sim. Não, nestas lides e o e Fernando, de conseguiu. facto, estava lá. Eu também, obviamente, que o Fernando é, é um grande amigo meu há muitos, muitos, muitos anos. Uhum. O meu problema de agora seria logo a primeira pessoa que eu gostaria também de entrevistar, mas o meu problema com o Fernando é que temos tantas histórias juntas e tantas histórias que eu também sei dele que eu tenho que ir trabalhar amanhã e, Mas portanto, ou começo a tens de fazer em entrevistar. partes. Dois, três e Exato, quatro. Fazes um exato. mês só com o Fernando. Tu depois de então teres percebido que era possível fazer cerveja, que é de facto uma das qualidades dos workshops do Fernando, é transmitir à pessoa que aquilo não é um bicho de sete cabeças e Uhum. que é possível fazer cerveja. Depois, fazer cerveja com consistência e com qualidade é outra questão, mas é possível fazer cerveja. Certo. Tu, como é que conseguiste obter os teus primeiros equipamentos? Foste tu que os fizeste? Compraste? Eu estou-te a Pois, perguntar se foste tu que fizeste, porque sei que tu és um grande engenhocas e, portanto, a tua não instalação atual, a foi. anterior, etc., já foste tu que desenhaste, com Sim. alguma colaboração de algumas empresas portuguesas, certamente. Mas lembras-te da tua primeira cerveja que fizeste e os teus primeiros equipamentos? Lembro-me perfeitamente. Foi uma Belgian Duvel que eu fiz. Não quis deixar passar esse ano em que fiz o workshop, e a 29 de dezembro de 2013 fiz a primeira cerveja. E, epá, e fiquei satisfeito passado um mês e 15 dias, salvo erro, porque provámos todos à mesa com a família e acho que parámos e olhámos um bocadinho uns para os outros, tipo, espera, isto afinal ficou bom. Pá, não fica nada a desejar a algumas cervejas que nós provamos especiais e que dizemos, epá, têm corpo, têm alma, têm aqui qualquer coisa de muito diferente do que nós provamos como cervejas convencionais ou industriais, com uma produção em massa e, portanto, também com uma orientação diferente, como é óbvio. E, portanto, achámos que tinha pernas para andar este projeto, que é familiar, não recorreu. E não é com desprimor a quem recorre ao crédito, porque eu acho que projetos de outra dimensão
forçosamente tendem a fazer isso e é necessário, quer dizer, não se consegue alavancar nada sem ter dinheiro, infelizmente. Mas nós não recorremos precisamente porque somos muito pequeninos, por sermos muito pequeninos também. Tivemos que forçar essa engenhoquice que estavas a falar e eu, como sou desenhador de máquinas de formação, digamos assim, aquilo que fiz foi, eu tirei o curso para entrar na Sorefam no ano em que a Sorefam faliu, portanto sou um desses predestinados a ficar a olhar para as bogis dos comboios e nunca ter podido desenhar nenhuma, mas há muitas, felizmente. E, portanto, eu fiquei naquela senda de vou fazer qualquer coisa que tenha a ver com máquinas. E quando vi a primeira máquina, uma Braumeister pequenina, de 20 litros, nesse workshop, epá, eu sinceramente, a minha ideia foi, isto custa 1.500 euros ou 1.600, na altura ainda era algum dinheiro, e eu o que pensei foi, antes de começar a sério, eu posso fazer uma brincadeira, porque até conhecia malta na área da construção mecânica e, portanto, podia arranjar ali forma de fazer uma espécie de clone, e foi isso que fiz. Olhei para a Braumaster, ela tem uma resistência elétrica para fazer aquecer água, uma resistência para aquela quantidade de água é X kW, não há grande ciência. Tem uma pequena bomba e eu fui à procura dessa bomba similar ao que existe na Braumaster e, portanto, o resto são uma cuba externa e uma cuba interna, um vaso, e que faz, no fundo, aquilo que é abraçagem, filtração e aquilo que é o processo todo. É all-in-one, é tudo feito dentro de Sim, claro. E, portanto, foi essa a primeira... A questão da automação, também conseguiste perceber como é que funcionaria? A questão da automação foi uma joint venture entre aquilo que eu queria e aquilo que na altura eu tinha com uma empresa que é a Contimetra, a quem eu agradeço também, porque tiveram um papel importante em várias fases do processo. Mas este foi o mais importante, que foi providenciarem-me um pequeno controlador e dizerem-me, diz o que é que queres e nós programamos. Okay. Epá, e foi top, porque eu consegui dizer, eu quero patamares, a minha pequena Braumeister faz patamares, faz steps se eu quiser, ou o que eu quiser, o número de steps que eu quiser, e por isso foi, para mim, uma grande vantagem eu poder saber exatamente, dominar exatamente o processo, a fase em que estava, se me faltasse energia, saber como é que retomava o processo, porque aquilo que era a parte inteligente do sistema fui eu que a defini e sabia exatamente o que é que tinha que fazer para retomar outra vez o patamar onde estava, o step em que estava e continuar o processo até a finalização. Portanto, foi importante para aprender que não era complicado fazer um equipamento de pequena escala, mas eu não me atreveria a fazer aquilo a uma escala 10 vezes maior. Dizia isto em 2013. Em 2020 acabei por fazer exatamente isso e produzimos a nossa de 300 litros. Exato. Mas pronto, já lá vamos. Entretanto, surge o nome Saudade. Como é que surgiu? Porque é que surgiu Saudade? Saudade de quê? Olha, o nome Saudade é engraçado porque o nosso primeiro nome agora está com os amigos nossos e tem uma loja que é a Jolas, porque o nosso primeiro nome foi Jola. Nós ainda temos o nosso mail, é jola.geral@gmail.com. Ok. Então cederam o nome ao António. Pois, não, e se calhar vamos cedê-lo. E com todo o gosto. Mas, e porquê é que aconteceu isso? Porque eu achei, naquela altura, que queríamos muito que um projeto a nascer, e para nós era uma coisa inovadora, porque eu lembro-me de comprar sacos de 20 quilos de malte com o Scott e com a Susana Cascais ali ao Gonçalo, e depois irmos fazer cerveja uns para a casa dos outros e irmos provar depois em jantares que fazíamos, ou na casa de um, na casa do outro. Somos amigos, irmãos quase da Dois Corvos, por isso também, da Lince também, mas por outras razões, mas enfim, mas temos aqui uma série de relações que fomos criando ao longo do tempo e fruto disto de coisas que nasceram cá muito atrás, em 2013, em 2012, e que foram crescendo, porque havia muito pouco onde comprar maltes, e toda a malta se lembra disso, não havia praticamente mais ninguém que vendesse aqui em Lisboa, havia no Porto, o Bruno, salvo erro, e havia aqui Sim, em Lisboa o Gonçalo. O Bruno e a loja da cerveja artesanal do Pedro Sousa na altura e depois da Subina, sim. E portanto nós tínhamos fazíamos essa compra de materiais assim, e agora perdi-me, tu disseste-me... Era só porque é que tens saudade, como é que surgiu a exatamente. saudade? Sabes que as conversas para mim são terríveis. Isto é um projeto muito... Não faz mal, não faz mal. É um projeto apaixonante desde que nasceu e, portanto, para nós o nome Saudade surgiu primeiro aquele nome
em conversa depois com a Cristina, que é a minha mulher, íamos ter com as miúdas à casa dos meus sogros, a Alvaiazer, e calhámos a falar no assunto e ela disse-me, é claro que toda a gente identifica o que é, se lhe disseres dá-me uma jola, ou queria beber uma jola, bora beber uma jola, toda a gente interpreta. Mas há nomes, se aquilo que nós queremos é uma coisa que seja tipicamente portuguesa, que seja... jola pode não ser exatamente aquilo que nós queremos, se for esse o teu intuito, for o genuinamente português. E assim que dissemos isto os dois, a primeira palavra, ou uma das primeiras palavras, eu acho que a primeira foi uma outra, foi alma também, mas porque já tinha um bom, atribuído a um bom fabricante e lá continuou. Mas uma das palavras que surgiu foi esta, e nós procurámos à 1 da manhã se esse nome estava atribuído no INPE, e não estava, e registámos. Só o nome para depois podermos compor o resto. Fizeram muito bem. Fizeram muito bem, porque há muitos casos de pessoas que fazem o contrário. Começam a fazer cerveja do nome, depois vão ver e já está registado, e isso gera um problema. Tu, como já disseste, tens uma outra profissão. Falaste aí na Susana e no Scott, quem também envia um abraço. A saudade manteve-se para ti, pelo que percebo, sempre como quase um hobby muito importante na tua vida e não, de facto, a tua principal profissão. Mas tu, com a capacidade que tens, digamos, de pensar máquinas e desenhar máquinas, terias um futuro fantástico se quisesses, por exemplo, enverdar por consultoria em termos de instalação de fábricas novas, que não temos assim uma procura tão significativa, é verdade, em Portugal, mas temos, ainda assim há pessoas que procuram outros para desenhar uma fábrica ou para desenhar um equipamento. Porque é que nunca te puxou o mundo da cerveja completamente para deixares a tua atividade e ficares apenas, digamos, metade com este mercado e com o mundo da cerveja? Olha, já agora vou interromper-te só porque tinha pedido para tu trazeres uma cerveja. Uma conversa sem cerveja não tem tanta piada. Ok, vais ver as tuas. Eu vou beber. Mas eu explico até. Eu vou beber uma que também tiveste o carinho de me enviar e agradeço muito. Está assim muita chuva aqui na minha zona, portanto vou beber uma Robust Porter, digamos, digamos uma tradicional da saudade. É bem, se aquecer um grau ou dois também não se perde nada. Olha, e nós nesta... eu relativamente a esse ponto que analisaste, à nossa. A amizade, à cerveja. A amizade, é isso. Então, mas, hobby ou meio hobby? Olha, hobby, eu acho que não passou ainda, mais do que isso, muito por receio meu, porque tenho um trabalho que alimenta esta família, sendo que a cerveja não está alavancada ainda à saudade como poderia ou deveria para me poder proporcionar um outro tipo de capacidade de me manter. Portanto, é mesmo por receio. Ou seja, tenho duas miúdas pequenas, uma de 10 e uma de 13, e queria estabilidade e, portanto, quis manter aqui um bocadinho esta saudade ainda neste patamar. Não quer dizer que, e o intuito é esse, não quer dizer que as coisas não mudam e eu não olho para a situação de outra forma. Mas eu acho também muito porque nós desenvolvemos algumas coisas, mesmo esta unidade que desenvolvemos, esta pequena unidade que desenvolvemos de 250 litros, tem capacidade de 300, mas fabrica 250 litros de cerveja acabada. Eu acho que tinha perfeitamente condições para ser comercializada, porque é uma coisa muito, muito simples de operar, muito pouco ou nada em termos de pensada ou desenvolvida em termos de processos de automação. Não tem automação praticamente nenhuma, tem controle de temperatura e pouco mais, e o resto somos nós que gerimos autonomamente, e portanto muito mais manual e muito mais controle, sem necessidade de incorrer em avarias e estarmos aqui sujeitos para pequenas unidades. Acho que é o ideal, porque nunca estamos aqui sujeitos a paragens que possam prejudicar aquele dia de fabrico.
Mas foi também o não ter tido tempo ainda de procurar se havia mercado ou não para este tipo de equipamentos, que eu acho que havia, e até para esse tipo de serviço que estavas a falar, que foi uma coisa que eu em tempos falei com o Scott, mas tínhamos muito, mas tínhamos cada um de nós muito para fazer naquela altura, e também porque o projeto da Dois Corvos foi o que hoje conhecemos, perdão, o que hoje conhecemos, e portanto já era um projeto com uma natureza e a pensar num patamar completamente diferente, aquilo a que eles a que se propunham era esse patamar de rapidamente conseguir ter a cervejeira a esse nível. Portanto, não divergimos para outras coisas, mas chegámos a falar nisso, chegámos a falar em conseguir ter aqui uma capacidade de armazenamento até de maltes e de lúpulos, porque não havia na altura, efetivamente, havia coisas muito claro. pequeninas, e nós sentimos que havia necessidade de quase ter um pequeno supermercado, onde o que é agora, que acontece já com a Jola e com outras. No fundo são isso, são pequenos espaços, ou são espaços onde a malta pode lá ir e precisa de fazer uma cerveja, vai comprar um saco, ou meio saco, ou aquilo que precisar, e ter no fundo Sim, é esse verdade. apoio aos pequenos. Agora felizmente temos, mas isto de facto durante muito tempo foi um pleno deserto e o que acontecia Não era que nós havia. tínhamos que importar muitas vezes a preços, não diria proibitivos, mas excepcionalmente caros, e depois o produto que chegava cá também era um produto de grande qualidade, porque era transportado de maneira Sim. também pouco eficiente e estava muitas vezes pronto, não era digamos, o consumidor direto deles, se calhar não teríamos o produto de primeira água que eles Sim, verdade. pudessem. Mas sim, agora felizmente já existe. Tínhamos a importância, ainda temos a importância relativa que temos, mas eu acho que se ganhou muito com o nascimento e o engrandecimento, até o robustecimento de algumas cervejeiras destas de médio porte, que ajudam a que Portugal também já seja visto como um país que produz cerveja e que já reserve cotas de lúpulo para poder ter guardadas, que era uma coisa que era impensável quase naquela altura. Nós falávamos nisso como, pá, a malta compra, mas faz um contrato de lúpulos e sabe que eles estão guardados. Nós não tínhamos capacidade para isso e, portanto, hoje já podemos falar nisso e fazemos isso também, porque temos um grupo pequenino com esta malta dos cervejeiros salões, aqui os micro cervejeiros com o Sérgio Pardal, a 5,5 de Teófilo, a malta da Mini Sardino, o Botão. Já nos reunimos aqui um bocadinho e tentamos fazer também compras em conjunto, exatamente para podermos fazer para já poupar o planeta de mais transporte e mais combustível, Exato, mas exato. pouparmos também a nossa carteira, que cada vez que compramos maltes e lúpulos estão. Claro, há que guardar um dinheirinho para comprar cervejas e também comprar matérias-primas boas. Não obstante, e esse receio que tu me mencionaste, eu percebo perfeitamente, porque eu próprio já tive diversos convites para entrar em qualquer tipo de projeto, mas a verdade é isso, o que me paga o poder beber Desconta. cervejas é o meu trabalho no dia a dia, e portanto esse é que Sim. tem que ter prioridade e não o resto que continua, no meu caso, muito a ser um hobby. Ainda assim, apesar de tu teres peço desculpa pela expressão, mas é um receio fundado e bastante compreensível. A Saudade tem um projeto e um plano de desenvolvimento que tu já me falaste, que era baseado em três passos grandes que na realidade tu já os concretizaste, não é? Agora, sim, na realidade, esses três passos que eram para nós essenciais, para pelo menos nos. Porque nós nunca nos distanciámos de uma coisa, e até queria frisar isso, porque acho que às vezes é visto como algum demérito, e eu acho que todos nós temos esse mérito, é que todos nós nascemos da panela. A malta que está aqui hoje em Portugal, nenhum de nós nasceu de uma grande cervejeira, nenhum de nós saiu de uma grande cervejeira, de um grande projeto. Portanto, todos nós fizemos primeiro cerveja numa panela em casa. Eu, por acaso, nunca fiz kits porque nunca me surgiu a oportunidade, porque eu, assim que fui fazer o workshop, meteram-me uma panela à frente com um grão total, com já o grão partido e tal. Foi assim que eu comecei a fazer. A primeira cerveja já foi com grão partido por nós e pronto. Mas todos nós nascemos das caseiras, das cervejas caseiras. E nós temos este rótulo quase
agarrado no cós das calças, epá, e não queremos que ele caia, está cá, e fazemos gozo em que ele se mantenha por aqui. Nascemos efetivamente das cervejas caseiras, fizemos muitas em casa, fizemos cerca de 2 anos de cervejas caseiras. Ao fim da 12ª versão de algumas cervejas é que as colocámos cá fora. Tivemos algum cuidado com aquilo que saiu das nossas mãos e continuamos a ter esse cuidado, quer na matéria-prima, quer nos fazemos questão de comprar boa matéria-prima para podermos ter uma boa cerveja no final. Agora, de facto, estas 3 fases estão completas. A primeira era a criação da marca e nós demorámos esses 2 anos ou 2 anos e pouco a concretizar, mantê-la mais ou menos no mercado, perceber o que é que ela valia. Depois, a criação da nossa taproom, a abertura de uma casa que nos permitisse ter esta venda direta ao público, que no fundo acaba por fazer o pagamento das contas correntes, ajuda muito a que se faça este pagamento das contas correntes. Onde é que, desculpa, João, só para as pessoas saberem, onde é que funciona o taproom e em que dias é que funciona? E é só para beber, tem lá umas comidinhas, tu fazes lá um cozido à portuguesa, como é que funciona? Quase. Ainda não, mas será para breve. Está a caminho. Se combinarmos isso bem, se calhar até se faz. Mas fazemos umas tabuinhas de queijo e fumeiro no taproom que temos. É no Mercado Municipal de Loures. É uma das lojas do Mercado Municipal de Loures virada para a rua e, portanto, pode estar aberta mesmo depois do mercado fechar, que fecha sempre às 2 da tarde. Mas no fundo é uma casa de petiscos. Como se e abrem em que dias, desculpa? Abrimos terças, quartas, quintas e sextas. Sábados e domingos ainda não, porque eu tenho que arranjar ajuda para poder abrir esses dias, porque as minhas filhas não me permitem abrir sábados e domingos. Fecham-me em casa, querem pais. Percebe-se. Querem o pai também. Ainda tenho que fazer essa gestão. Mas vamos com certeza em breve arranjar ajuda para podermos abrir sábados e domingos, porque são importantes, nós sabemos que são importantes, são dias importantes para quem tem uma casa de cerveja e de petiscos e quer alavancar essa marca. Para nós é importante. Tem funcionado bem? Tem correspondido às vossas expectativas, o taproom? Sim, olha, Loures não é Lisboa, portanto não é de facto uma cidade com o mesmo boliço, nem com o mesmo turista à porta que tem Lisboa em grande parte dos casos. Mas nós temos tido algumas surpresas agradáveis de pessoas que vêm de Lisboa ou que moram aqui perto, Odivelas, Loures, por aqui perto, e que dizem, epá, eu tendencialmente saía daqui e ia a Lisboa, agora às vezes tenho aqui um bocadinho mais perto, uma coisa que posso vir beber e comer um petisco e não tenho que estar preocupado com o carro e com trazer o carro e temos sentido que temos clientes de todos os dias, temos clientes de 2 vezes por semana, temos clientes de 1 vez por semana, temos clientes de 1 vez por mês, mas vamos tendo sempre clientes. E portanto, superou as nossas expectativas. Julgo que durante a pandemia, isso ninguém pode dizer que não sofreu, e nós também sofremos essas dificuldades, mas como temos uma dimensão relativamente pequena, tivemos que arranjar formas de nos recentrar. Nós sempre fizemos isso, nós começámos a Saudade sem ter nenhuma loja aberta e, portanto, tínhamos essa dificuldade de conseguir pôr no retalho, nós conseguíamos, mas de conseguir vender a cerveja em garrafa ao cliente final, e depois os portos eram caros, e o que nós fizemos foi, sempre vimos das dificuldades alguma coisa que nos pode fazer crescer. Se há uma dificuldade, então aproveita para pensar como é que a podes ultrapassar. E o que nós fizemos foi, criámos nessa altura, em 2015, aquilo que chamámos os pontos de saudade. No fundo era uma gota, como se fosse o Você está aqui com um S, e cada ponto de saudade desses passou a ser uma loja nossa. Ou seja, cada uma das lojas onde nós tínhamos o produto à venda, desde Aveiro, ou Porto, ou Barreiro, Setúbal, cada uma dessas lojas passou a ser um ponto de saudade. Como é que funcionavam? Era simples, cada cliente que nos quisesse comprar cerveja, dizia que queria comprar cerveja, nós pedíamos a esse nosso parceiro
que dispensasse essas 4 cervejas porque ele tinha todas as cervejas da nossa gama disponíveis. Tínhamos caixinhas de 4 que ele punha essas cervejas, a pessoa ia buscar porque era daquela zona, daquela área, e nós, quando voltássemos a fazer uma encomenda, punhamos essas 4 cervejas, não as debitávamos. E portanto havia aqui e o cliente conhecia o espaço, que não, se calhar não conhecia aquele café ou aquele espaço onde foi buscar as cervejas, e bebia um café, se calhar sentava-se e provava uma cerveja. Amanhã, se não tivesse encomendado, pedia para ir lá beber uma cerveja, ia lá beber uma cerveja com os amigos, e portanto era bom para os dois, era o win-win. Tornou-se uma coisa engraçada, e no instante tivemos muito 15 lojas. O conceito muito giro. Tivemos 15 lojas a vender a nossa cerveja, e portanto nunca foi para nós um desanimador ter uma pedra no caminho. Tivemos várias. Eu ouvi o que o Pedro Sousa disse no outro dia e identifico-me completamente, porque eu demorei 2 anos também para legalizar a saudade, e portanto sei precisamente o que é que ele está a dizer. Ninguém sabia como é que isto se fazia. E portanto tivemos ali algumas situações que não foram fáceis de gerir, ultrapassámos-las todas. E neste caso da criação da saudade e desta dificuldade, ou destas dificuldades que fomos sentindo, fomos ultrapassando também cada uma. Durante a pandemia fizemos uma outra coisa, que foi arranjámos umas caixas pequenas, quadradas, que se chamam Saudade and Friends, e no fundo convidámos empresas a fazer aquilo que elas faziam antes da pandemia, sair para ir beber um copo. Aqui não saíam para ir beber um copo, nós levávamos as caixas à casa de cada um dos clientes. E depois, àquela hora, eu estava na saudade, com o meu pratinho de petiscos à frente e a minha cerveja. Eles estavam na casa deles, cada um na casa deles, com as suas cervejas e os seus pratinhos de acepipes que nós tínhamos metido em cada caixa. E, portanto, fazia-se muito giro também. Chegámos a fazer... Aliás, a pandemia criou pronto, com essa parte negativa, mas criou, digamos, uns mecanismos. Aliás, muitas marcas acordaram para a necessidade de ter uma loja online. Com a pandemia. A pandemia trouxe uma capacidade de pensar o negócio de maneira diferente que em tempos normais não te obrigaria. Portanto, essa parte foi também relativamente positiva dentro do mal que a pandemia fez. Há sempre partes positivas, mesmo em todas as situações menos positivas, há sempre partes que tu podes aproveitar. Eu não digo que sejam positivas, mas são situações que tu podes aproveitar para repensar, para sair fora da caixa, para não pensar só naquilo que está exatamente à frente dos teus olhos. E às vezes só nessas situações de dificuldade em que tu não estás a conseguir escoar. Eu olhei para uma palete de cerveja até ao teto. Eu tinha caixas, uma palete inteira, não tenho muitas, portanto não posso dizer que tinha 4 paletes ou 10 paletes, não tinha. Tinha uma palete inteira, mas carregada de caixas até ao teto. Portanto, eu tinha cerveja para vender e não tenho clientes que me possam vir à porta, nem sequer ao vestido, estava proibido. E, portanto, teve que haver aqui uma capacidade de nós nos reinventarmos. Eu acho que isso é preciso, acho que isto ajuda muito esta dificuldade que possamos sentir, estas pedras que nos surgem no caminho, ajuda-nos muito às vezes a poder aqui sairmos um bocadinho daquilo que é o padrão e vermos para além daquilo que é o normal. O dia a dia, geralmente é abrir a porta, as coisas funcionam, fechamos a porta e não pensamos nas coisas, não é? Nem tens tempo para pensar. Aqui depois da segunda fase do projeto, que é o Tap Room, ainda chegaste à tua terceira fase, que agora acredito que já haja uma quarta e uma quinta fase, certamente, sim, mas a terceira fase também já concretizaste. Estamos a pensar essas próximas fases e que têm a ver forçosamente com crescimento e desenvolvimento e alavancamento aqui, podemos aqui alavancar um bocadinho mais, alavancagem aqui um bocadinho mais da marca e daquilo que é a nossa capacidade de produção, essencialmente, porque é muito pequenina. E quando não temos escala de produção, isto é quase uma pescadinha de rabo na boca. Se não temos escala de produção, não conseguimos garantir mais vendas, porque não temos como, não queremos defraudar os nossos clientes, ou seja, ir procurar mais clientes sem ter produto para lhe vender daqui a um mês, isso é contraproducente e nós não queremos fazer. E, portanto, queremos muito segurar estes clientes que temos, trabalhar esta fase dentro deste molde, e assim que tenhamos mais capacidade de produção, queremos muito depois sim procurar clientes, porque os clientes estão aí. Há muita gente a querer comprar cerveja e tomara nós termos cerveja para lhes poder vender, porque não temos, que é uma coisa que me custa, é procurarem-nos, pedirem-nos e nós não termos para vender. Mas pronto,
Nós vamos tentando fazer aquilo que pudermos dentro destes moldes para já, e sabendo que a terceira fase foi concretizada durante a pandemia, não foi uma fase fácil, foi uma fase que nos fez ainda repensar se avançávamos para aquilo que tínhamos mais ou menos idealizado, que era uma produção na ordem dos 500 litros, um equipamento de 500 litros, ou se recuávamos ligeiramente e esse equipamento, mesmo que ficasse posteriormente desatualizado em termos de quantidade de produção, ficava sempre como uma estação piloto, ou para nós ou para alguém que quisesse fazer batches de 250 litros, contract brewing ou o que quer que fosse. E, portanto, era sempre um equipamento que tinha o seu valor e era reutilizável, utilizável, portanto, não perdia essa característica. E optámos, então, por fazer uma coisa mais pequena, de 250 litros, perceber como é que isto se desenvolve, que ninguém sabia muito bem ali em 2020, 2021, o que é que ia acontecer. E, finalmente, conseguimos montar a nossa pequena unidade de produção. Nós dizemos que é a mais pequena fábrica de cerveja do mundo porque são 30 metros quadrados. E, portanto, 30 metros quadrados é um quarto, ou pouco mais uma sala, ou pouco mais. É uma coisa pequenina e conseguimos produzir cerca de 6.000, 6.500 litros todos os anos. Já é muito bom. A coisa corre bem, já é muito bom. E, mediante o tempo que vamos tendo, mas vamos tendo essa capacidade de produção. E pronto, e foi sempre à procura de soluções para a nossa fábrica também, que foi de onde nasceu esta terceira fase. Tudo desenhado por ti, não é? Exatamente, era isso que estávamos a falar ainda há pouco, e eu não queria muito, porque da primeira sei aquilo que me deu uma tendinite no braço direito de trabalhar com o rato, a fazer projeto de instalações mecânicas. Epá, mas a verdade é que, olhando para os preços e percebendo que uma unidade desta ordem de grandeza se cifra na ordem dos 60.000, 80.000, depende daquilo, da qualidade que queremos, do tipo de automação que queremos, do tipo de equipamentos, digamos, que trabalham o pormenor que queremos em termos de pequenas filtrações, ou bombagem, ou permutadores de placas, ou filtração da água, se queremos uma coisa mais pensada e mais cuidada, ou uma coisa que não necessita de... Nós, felizmente, temos uma água muito boa e, portanto, acaba por ter aqui um peso importante. Não precisamos gastar muito dinheiro em tratamento de água. Temos uma água, felizmente, muito boa. E, portanto, houve necessidade de, olhando para isso que era mais uma vez, o custo do equipamento, de metermos ao caminho, epá, e um ano, cerca de um ano, mais ou menos, depois de termos pensado nesse projeto, tínhamos o equipamento pronto e a fazer a primeira abraçagem. Epá, e tem corrido tudo bem, o que é estranho, porque até eu duvidei, mas correu. Não sei porquê. Eu já faço cerveja há tantos anos, só tem que correr bem. Correu tudo bem. Não estava convencido. Nós temos sempre muita coisa, que é pressões, perdas de carga. Estamos a falar de bombas. Pois acontece sempre qualquer coisa, sei que sim. Mas correu bem. Mesmo que tu conheças muito bem o equipamento e tenha sido desenhado por ti, há sempre surpresas, há sempre alguma coisa que pode entupir, há sempre de vez em quando compras um malte e aquilo não tem a eficiência que estás à espera, há sempre histórias que podem acontecer, portanto. Atualmente a vossa gama, parece-me, tem duas correntes distintas, não é? Tem a vossa gama, que eu diria base, que tem estilos clássicos, não é? Que, por exemplo, esta que eu estou a ver, a Robusto Sport, que também está, eu gosto muito do estilo, assim, um bom torrado, bem marcado, assim, uma boa cafezada. Sim. Seca, nada de doçuras, não é uma sweet stout. É uma coisa acho que não há para aqui lactose, sim. E depois tens, dentro dessa gama também tens a India Pale Ale, a Pale Ale, a Belgian Double, acho eu, e depois tens a S-Lab. Como é que apareceu o S-Lab? E o que é que vocês pretendem obter com essa gama diferente da vossa gama base? Se eu posso chamar de gama base, desculpa. É só uma questão mas é precisamente isso. No fundo nós temos aí uma gama a que nós chamamos a nossa gama de core beers, são as cervejas de sempre, fazemos sempre, e que foram as que começámos.
Começámos com uma Belgian Duvel, com uma Weiss, com uma Pale. Posteriormente adicionámos uma IPA, depois uma Robust Porter. E a partir desse momento... E porquê? Porque achamos... Nós não temos 50 ou 60 anos de cultura cervejeira. Temos muita gente que gosta de cerveja, felizmente. Temos muita gente que começou a beber cerveja há muito tempo e que se preocupa com a qualidade da cerveja que bebe, que gosta de beber uma boa cerveja artesanal, com mais corpo, com mais sabor, com mais aquilo que for que cativa cada um, assim como bebemos um bom vinho. E, portanto, tínhamos sabíamos que havia esse gosto em provar coisas diferentes e, portanto, queríamos que as pessoas... Queríamos crescer com o palato dos portugueses. Provámos algumas coisas. Epá, eu provei muita coisa de amigos nossos que iam fazendo, malta que chegou a ser, que hoje é cervejeira, como a Dois Corvos, como a Lince, como outra malta que foi crescendo e produzindo muita coisa, mas também provávamos muita coisa que vinha de fora, felizmente também porque tínhamos amigos nossos que nos iam já enviando alguma coisa e porque os jantares na casa do Scott eram sempre bem regados com essas cervejas que ele trazia de fora. E, portanto, acabámos por provar muita coisa e eu havia coisas que dizia, pá, na malta, isto pode ser muito bom. E é muito bom. Nós, que já estamos habituados a algum lúpulo, bebemos algumas coisas e dizemos, pá, está no ponto. É um grande punch de verde, de resinoso, de aquilo que cada um gostar. Mas é a nossa cena. Mas para quem não tem 50 anos de beber cervejas diferentes, ou 30 anos, ou seja lá aquilo que for, que nós temos muito pouco ainda desta cultura, às vezes choca. Às vezes é uma coisa que nós chegávamos a falar com pessoas, procurávamos, olha, nós vendemos cerveja artesanal, e uma das coisas que as pessoas diziam é, não quer provar que já provei e não gosto. Pá, e eu dizia-lhe, pera, mas provou o quê? Provei uma vez numa feira e não gostei, mas não são todas iguais. Você se calhar provou uma IPA e a sua cerveja não é uma cerveja de amargor. Se calhar, exato. Pronto, e portanto eu acho que há um trabalho nosso também dos cervejeiros e que nós fazemos isso no nosso taproom também porque somos pequeninos e podemos fazer. Mas esse cuidado temos sempre. Que cerveja é que o cliente quer beber? Não é só, está aqui uma panóplia, escolha. Não, está aqui uma cena, está aqui um cartaz atrás, para vocês orientem-se, digam lá o que é que querem. Não, nós tentamos fazer um outro tipo de abordagem, e que eu acho que é importante para cada marca, que é olharmos um bocadinho para o cliente e dizer, o que é que você gosta? Quer uma cerveja mais doce, mais seca? Exato, isso é essencial. Olha, quando a conversa que eu tive com o Luís Figueira, e ele também é muito sensível a essa questão, é de facto para mim é aquilo que justifica também um bocadinho a existência deste nosso mercado. E os custos que também se pode pedir por uma cerveja e tudo o que a cerveja pode trazer. É quem está atrás do balcão saber de facto recomendar cerveja e saber conhecer o seu produto. Porque caso contrário, podes ter um excelente produto e podes ter excelentes clientes, mas se as coisas não se conjugam, algo ali vai ser defraudado. E eu acho que é algo que nós devíamos cada vez mais apostar e notoriamente nós temos vindo a subir em termos de qualidade da cerveja, em muitos aspectos, mas a importância do serviço e de quem está a servir, saber recomendar e saber vender o seu produto é extremamente essencial. E eu vi essa formação, e nós costumamos dizer aos nossos clientes do retalho, sempre que vendemos para algum espaço, e não vendemos para muitos, porque como temos pouca cerveja, vamos mais ou menos conseguindo ter naquele espaço onde vemos que há boa comida, então pode haver uma boa cerveja, porque queremos muito que ela seja sempre associada, a marca esteja sempre associada. Se tem uma boa cerveja e se estes gajos cá estão, é porque de certeza que a comida também é boa. Temos que nos pegar a isto, que é aquilo que nos importa também, que nós temos muito cuidado com o que fazemos. A tua gama, a S-Lab e a gama base, são coisas para crescer ainda? Vão aparecer novidades nessas gamas? Olha, nós começámos esta brincadeira da S-Lab porque chegámos a uma altura em que dissemos, se continuamos a prolongar a nossa linha de cervejas, digamos, padrão ou standard que temos, vamos chegar a uma altura em que temos praticamente uma cerveja de cada estilo, que nós queremos fazer uma cerveja de cada estilo, até conseguirmos, não é? Que os estilos nunca mais acabam e aquilo que são subestilos então nunca mais acabam. E podes inventar estilos, portanto, todos eles podem surgir estilos, é uma loucura. Style, então há uma porrada de coisas que podemos brincar, portanto há uma porrada de coisas aqui para podermos crescer. Por isso, a S-Lab nasceu exatamente para nós
fazemos aqui um ligeiro pit stop naquilo que eram as nossas cervejas, as nossas core beers. Temos estas cervejas que quisemos, e por isso é que veio a conversa do quisemos ser transversais e não ir à procura logo daquele grande punch em termos de amargor numa IPA, em termos de grande corpo numa Belgian ou numa Stout, a ponto das pessoas dizerem, epá, isto parece-me quase óleo de motor usado e não consigo beber. Não, nós vamos chegar lá. Uma Imperial Stout também se bebe, eu gosto bastante, mas tem que ser uma coisa que temos que dar a provar e temos que perceber o cliente que temos à nossa frente e, portanto, temos que tentar aqui fazer um trabalho de crescimento com o cliente que temos. Por isso, criámos a nossa linha de core beers, no fundo, tem um bocadinho de cada coisa. Se tu vires, temos uma Weiss, uma coisa mais suave, uma cerveja de entrada. Temos uma Belgian, para quem quer uma cerveja mais caramelizada, uma fruta madura, uns frutos secos torrados. Tem ali um toquinho já mais complexa, tem ali um sabor mais arredondado. Depois temos uma Pale, que quisemos fazer ali um pequeno... Voltar um bocadinho às origens. A Cristina, que é a minha mulher, é arqueóloga e, portanto, fez um bocadinho esse trabalho. Falámos nisso, em termos de... A saudade é uma coisa que é genuinamente portuguesa. Nós não temos cervejas que são nascidas, digamos assim, em termos de estilo, aqui em ter uma ou outra que tenha sido feita cerveja de autor, mas não temos cervejas, estilos que tenham... Portanto, o que é que podemos fazer? É honrar os estilos que já existem, indo à procura daquilo que era a raiz de cada uma dessas receitas. E as Pales eram originalmente cervejas que foram feitas durante um período em que havia uma grande dificuldade económica e essa pressão sobre o custo da energia para torrar o malte era brutal. E, portanto, eles eram secos quase ao solo. O malte era seco quase a 40 graus ou a 30 Estamos graus. quase a regressar a esses tempos, portanto... Ora, pronto. E o que é que nós fizemos? Sim, qualquer dia estamos a maltear outra vez a carvão. O que é que nós fizemos? Fomos buscar um bocadinho de malte fumado a madeira de faia. E pusemos um bocadinho desse malte fumado a madeira, de forma a que não ficasse enjoativa, senão ela parece presunto líquido, porque é ruffles quase na boca. Mas Claro, de claro. forma a poder sentir que está lá um fumo, não é fumeiro, porque nós facilmente confundimos isso se tiver demais. Temos tão bom fumeiro que facilmente passamos do fumado para o fumeiro em termos de imagem do palato. Aquilo que estamos a receber aqui, a informação vai logo tocar ali por um chouriço pendurado na lareira, e não era isso que nós queríamos. Queríamos uma coisa que soubesse um bocadinho ao defumado do malte, mas que não fosse estupidamente agressiva e que fosse quase enjoativa. E pusemos isso na nossa Pale Ale, é isso que temos na nossa Pale Ale, nessa que é a core. E depois temos uma Robust Porter que quisemos que fosse uma cerveja seca, mas aberta porque é uma Porter, tivesse esse caráter de café sem açúcar, um toquinho do cacau também, mas pouco. E depois a IPA que tem essa característica também de ter o amargor, mas não ser uma coisa estupidamente amarga para que seja tolerável no fundo, para que as pessoas que provem não se escandalizem com o que estão a beber e não digam, pá, eu não gosto de uma IPA. Não, se calhar gostam. É uma IPA não é algo, não está só com, digamos, com a corrente norte-americana, é que nós passamos a ter estas IPAs de, digamos, por acaso há uma que eu gosto muito, que é Palate Wrecker, como o próprio nome diz, é para arrasar com o palato, que é o West Coast, pronto, não necessariamente uma IPA era assim, como nós sabemos. Sim, exatamente, as IPAs derivam daquilo que são as Pale Ales também, são cervejas claras. Um bocadinho mais lupuladas, sim. Um bocadinho mais lupuladas. E portanto, o West Lab vai ter unidades nos próximos tempos? Nasce a partir daí porque havia essa necessidade, quer dizer, pronto, então vamos manter estas como as nossas core, com estas conseguimos basicamente satisfazer 80% ou 90% ou 95% dos clientes que vêm à saudade. Agora vamos criar coisas que as pessoas anseiam, porque quando aqui vêm perguntam, tens alguma coisa nova? E nós temos de ter alguma coisa nova e fazemos questão de ter alguma coisa nova e queremos muito. A Saudade nasceu com esse intuito, experimentar todos os estilos que conseguir, a dar a provar aos portugueses e a quem eles quiser provar todos os estilos que conseguir. E, portanto, vamos continuando a fazer. No fundo, a S-Lab é a saudade de laboratório, é uma saudade que sai em pequena quantidade. Normalmente, primeiro fazemos um lote de 25 litros, ainda naquela antiga cuba que nós fizemos no Brewmaster. Fazemos um pequeno lote, provamos como é que a coisa está. Se sentirmos que tem pernas para andar, fazemos um lote de 250 e a partir daí
há de ser feito outro lote quando nós sentirmos que está na altura, ou então, se houver muitos clientes a pedir, e a Easy foi um caso desses, aquela Easy tem que voltar e, portanto, já voltou, já é a segunda vez que a fazemos, no espaço de 6 meses, porque ela tem sido apreciada. E pronto, nasce daqui, nasce desta necessidade de nós não pararmos de criar, não pararmos de nos tentar surpreender a nós mesmos com o que conseguimos fazer e não só aprimorar receitas, que é uma coisa que é giro e tal, mas depois vai saturando. Claro, claro. Tu às vezes falas e acho que fazes muito bem, porque de facto acho que é uma parte essencial do vosso projeto, não é? É metade do vosso projeto, é a Cristina. Nós às vezes queixamos, e acho que devíamos continuar a queixar, porque ainda há necessidade de integrarmos mais, de o nosso mercado não ser tão inclusivo quanto muitos de nós gostaríamos, nomeadamente a participação feminina, porque de facto eu vou a uma cerveteca ou vou à oficina ou vou a qualquer outro bar, se calhar quase metade ou metade das pessoas que estão lá a beber cerveja são mulheres. Mas depois nesta parte, digamos, mais de produção ou mesmo às vezes até atrás do balcão não temos tanto. Cristina é uma parte muito importante da saudade, não é? Para já é uma parte muito importante do todo que é o meu mundo, mas pronto, Claro, mas para a saudade sim, para a saudade foi, aliás, eu acho que não se consegue criar negócio nenhum destes, ainda por cima quando tem esta característica do nosso foco não é pura e simplesmente o lucro, não é pura e simplesmente um negócio, e ela nasceu também com esse intuito, a saudade nasceu também com esse intuito de ser, nós compramos local no mercado para fazer economia circular, onde compramos os enchidos e os queijos e tudo o que é charcutaria é numa loja do próprio mercado, aquilo que precisamos de verdes, de alhos, de salsas, também é no próprio mercado, portanto tentamos fazer essa economia circular dentro do mercado. Queremos muito, compramos o pão aqui na Serra também da nossa zona cozida a lenha e queremos muito que isto seja uma espécie de pequeno motor que vai agarrando essas sinergias que vão agarrando outras pessoas que são produtores de outro tipo de matérias-primas ou de outro tipo de produtos acabados que nos possam ajudar a nós a servir melhor o nosso cliente. E, portanto, a Cristina é neste projeto também, foi sempre neste projeto também, uma metade e uma parte importante, primeiro porque sempre me disse bora lá, e sempre tu tens essa força, sempre tens essa parte ao teu lado a funcionar e a dar força, acho que as coisas todas acontecem e podem acontecer e certamente que dá-te sim. gozo Certamente que sim. andar para a frente portanto, foi isso é que me permitiu também interromper as férias e deixar a mulher e as filhas no Algarve e vir fazer este festival aqui sem chegar lá e ter as malas à porta. Isso também é importante. Que é bom, é bom. É bom, é bom. Super. Tu há um bocado tínhamos-me falado, e é uma questão que muitas pessoas com quem tenho conversado aqui nestas tertúlias se queixam, é a questão da distribuição. Tu arranjaste aí umas formas engraçadas de colocar umas cervejas em Aveiro e umas cervejas noutros locais não tão próximos de Louros, mas para uma marca como a Saudade, no momento em que quer, digamos, alavancar o projeto e crescer em termos de volume de vendas, imagino que mais do que teres um fermentador um bocadinho maior ou teres que fazer uma dupla abraçagem ou qualquer coisa, te passe pela cabeça a dificuldade que é colocar uma cerveja em Faro e colocá-la em condições convenientes e cobrar esse produto é um dos calcanhares daquilo deste negócio, não é? É. Eu acho que toda a gente se queixa. Acho que toda a gente se queixa disso. Nós tentamos mais uma vez, sempre que temos uma situação que nos parece ser um obstáculo, tentamos ultrapassá-lo como nós entendemos que pode estar correto. Pode não ser a melhor forma, mas é a nossa forma de ver o problema e de tentar. O que é que nós fizemos? Tentámos encontrar um transitário, um distribuidor, no fundo, que nos levasse a cerveja, que não fosse. Que nós não temos quantidade de cerveja vendida em garrafa que justifique ter um distribuidor e, portanto, ainda não se coloca essa questão dessa forma. Mas sempre que queremos colocar cerveja num cliente, seja ele qual for, ou num cliente final ou num cliente de retalho, longe tornava-se um problema, ainda se torna, porque
Não é fácil manter estes parceiros dos transitários, mas nós tentámos arranjar um transitário muito pequenino, que no fundo entendesse a nossa escala. Conseguimos durante algum tempo, foram 2 anos de muito bom trabalho. Fizemos uma daquelas sessões que eu estava a dizer que fizemos via Teams com as Saudade in Friends, foi para 360 pessoas. Portanto, foi um casamento. Epá, foi muito giro. Foi muita gente. Não, uma excelente ideia, mano. Ter 360 pessoas a beber cerveja com uma caixa de café e uns petiscos e poder levar para casa e tu poderes explicar o que é a cerveja, a história da cerveja, um bocadinho daquilo que nós sabemos e que fomos apreendendo como é que ela chegou aqui a Portugal, como é que ela se desenvolveu, povos é que nos ajudaram a que ela a que fosse hoje aquilo que é, mais os bárbaros e aqueles povos que chegaram do norte, propriamente a malta que veio do norte da África, mas fomos sempre, damos um bocadinho dessa luz do que é a cerveja em Portugal, como é que ela chegou, como é que ela se manteve, o que é que foi até aos dias de hoje, e sabe muito bem, mas assim que estas empresas pequeninas alavancam um bocadinho, o respeito que têm pelos pequeninos passa a ser outro, e nós aí vemos-nos obrigados a ter que procurar outra vez um pequenino, e foi isso que nos aconteceu. Portanto estamos agora a trabalhar mais uma vez com um transitário, vamos ver se a coisa corre bem, mas os preços são de facto proibitivos quase. Nós tentamos não atingir o cliente final com mais esse sobrecusto, porque o nosso negócio não é vender transportes, é vender cerveja. Eu estou farto de dizer isto, nem é vender garrafas, eu não curto vender garrafas, nem rótulos, nem caricas, isto que cá dentro é que e por isso tentamos fazer o melhor que pudermos para pôr ali dentro, mas é um calcanhar daquilo, sim, eu acho que é aquilo porque todos os cervejeiros pequeninos anseiam, é que houvesse uma pequena empresa que pudesse fazer esta distribuição quase global de todos e que levasse um preço que fosse justo, porque todos trabalhávamos com eles, todos se calhar tínhamos um peso diferente para que ele pudesse fazer esta distribuição. Para mim o que é, pronto, apenas como observador externo, a mim é estranho já falar com tanta gente há tantos anos e perceber-se que este é de facto um óbice ao desenvolvimento de um grande número de marcas e ainda não ter aparecido uma solução. E eu admito que, como estavas a dizer, eu não sei até que ponto é que, imagina, tens um distribuidor que tem 10 marcas, pá, e depois tu tens a noção, colocam todas, por exemplo, no Algarve, e depois tens a noção que o teu vizinho consegue vender 10 caixas enquanto tu vendes só 5. E depois começa a haver alguma dúvida sobre se o distribuidor tem uma marca. Tem o mesmo carinho. Exato. Eu admito que seja difícil fazer-se uma união, porque conhecemos-nos todos, a maior parte de nós somos de facto amigos, mas como nós dissemos, por exemplo, nós os dois temos uma profissão extra cerveja, mas há muitas pessoas que a cerveja paga o colégio dos filhos e paga a hipoteca da casa, essas coisas todas. Sim. E no final do dia admito que possa surgir algumas dúvidas, mas não obstante, tantos anos depois, isto continua a ser um problema e não há solução, pelo menos a meu ver à vista. O que é curioso é que temos este problema que é todas as entrevistas, em todas as pessoas com quem tu vais falando e com quem eu vou falando e com quem vamos trocando ideias, esta conversa é recorrente, a dificuldade que nós temos todos em conseguir ter uma solução que seja vantajosa. Todos nós, cada um trabalha com um transitário, ou com um vendedor, ou com aquilo que for, mas todos nós trabalhamos, dependendo da escala, trabalhamos com marcas diferentes. E o que é verdade é que assim não conseguimos garantir este tipo de condição para baixar preço, porque não temos peso. E o que eu acho que pese, embora pudesse haver essa ligeira desconfiança, ou pudesse existir depois essa desconfiança será que este distribuidor vende melhor aquela marca porque os conhece melhor, ou porque tem ali algum tipo de encaixe que nós margem não de lucro superior, sim. margem diferente. Mas eu acho que isto tinha que ser uma coisa quase... Há encontros perfeitos, há casamentos perfeitos. Agora não está aqui a minha mulher, eu acho que tenho uma, não tenho a certeza, mas acho que tenho. Bom, que bom. Mas eu acho que há encontros, há casamentos perfeitos, há coisas que podia ser que existisse um destes distribuidores que quisesse crescer um bocadinho com esta malta dos cervejeiros,
e ter esse respeito de todas as marcas são iguais, tenham elas o peso que têm. E eu vejo isto do nosso lado. Aliás, cada vez que nós estamos nos festivais, penso que se percebe isso e percebemos isso uns com os outros. Nós temos um grande respeito uns pelos outros. Acho que temos um grande carinho uns pelos outros. Acho que só muito dificilmente com estes que nós conhecemos é que a coisa correria mal, porque eu acho que toda a gente está a batalhar pelo mesmo e respeita-se. E se eu precisar de alguma coisa, ainda no outro dia falávamos nisso, se alguém precisar de alguma coisa, eu vou agora à casa, trago, é o quê? É um cabeçote, é gás, precisas do quê? E toda a gente se ajuda. Portanto, eu acho que nesse particular, se surgisse uma empresa que quisesse realmente, naquilo que é a distribuição, pegar neste pequeno nicho que é os pequenos cervejeiros, acho que se calhar até nos desenrascávamos todos, eles e nós. Mas pronto, é uma questão a pensar. Sim. Se calhar até a propor uma empresa. Não? A distribuição é de facto um problema transversal e já com muitos anos, mas não obstante, desde que tu foste ao tal workshop do Gonçalo, terá sido, digo eu, em 2012. Sim. Estás com 10 anos então em cima já de fazer cerveja e de vivenciares este mundo. Consegues fazer uma retrospectiva de onde é que estávamos em 2012 e onde é que estamos em 2022 e perceberes o que é que evoluiu bem, o que é que tu te terias à espera que tivesse evoluído de maneira diferente, e não gostando de fazer futurologia, porque eu também não sou o grande apologista disso, mas onde é que o mercado português de cerveja estará no futuro? No futuro próximo. Porquê? Porque, entretanto, surgiram muitos mercados. A cerveja artesanal, de facto, aquela história que se ouvia há alguns anos atrás, que era uma tendência, que era uma moda, essas coisas. Obviamente que é uma estupidez falar-se nisso. E, portanto, consegues fazer uma retrospectiva rápida e histórica de onde é que nós estávamos, onde é que nós estamos e onde é que nós estaremos daqui a 3 ou 4 anos? Estaremos, se calhar, porque, para o meu gato, fazer uma visita, estaremos, como tu sabes, há nações que muito rapidamente apanharam o ritmo e surgem nas lojas internacionais de venda de cerveja, e Portugal tem sempre alguma dificuldade, à exceção de algumas marcas. Consegues fazer um bocadinho também de futurologia? Olha, eu acho que consigo. Essa retrospectiva é fácil de fazer porque nós começámos por fazê-la logo no início da conversa. Acho que todos nós, em 2010 ou coisa que o valha, íamos àquelas feirinhas buscar as cervejas especiais ou algumas artesanais que pudessem aparecer, ou alguma casa da especialidade que houvesse em Lisboa e que nós pudéssemos, Lisboa porque é a minha área aqui, nós pudéssemos agarrar alguma garrafinha dessas ou uma lata e portanto era muito, muito pobre o nosso mercado quando nós começámos a brincar com cervejas em 2010 ou 2011, ou quando começou a aparecer as primeiras cervejeiras em Portugal. É claro que não podemos esquecer, nós estamos a falar agora deste novo relançamento das cervejas, mas quer dizer, nós tivemos muito boa cerveja no passado, a pena foi terem se tornado, muitas delas congregaram-se naquilo que são. Sim, houve muitas fusões, aliás, ali na volta de 74, 76, houve uma grande junção de marcas. Tivemos cervejas diferentes, tínhamos cervejas diferentes e fomos tendo algumas boas cervejas em Portugal, mas é claro que neste novo renascimento da cerveja, e agora com a cerveja artesanal, eu julgo que em poucos anos nós demos grandes passos. Acho que em poucos anos nós conseguimos não só desmistificar essa situação do isto não é uma coisa de moda, não senhor, que só quem não conhecia o que nós estávamos a provar em 2013 ou 2014 é que podia dizer isso. Nós estávamos a perceber que aquilo não tinha nada a ver com o que nós tínhamos cá, ou que recebíamos até aqui, mesmo dentro daquilo que eram as especiais, e portanto nós aí podíamos dar um bocado de cartas, portanto, e tínhamos pessoal para beber cerveja, porque temos muita gente que bebe cerveja, e portanto não era fácil, não era difícil perceber que o mercado tinha pernas para andar. Foi passos de gigante que demos em poucos anos. Acho que se calhar temos uma grande sede de rapidamente podermos apanhar aquilo que outros
já ganharam uma roda pedaleira diferente, porque é como estávamos a dizer, os pais já faziam cerveja, os avós já faziam cerveja, o meu avô fazia vinha, pá. Pois, claro, é isso, é isso. Nossa tradição é completamente diferente. Exatamente, claro, e portanto, nós demos passos gigantes. Agora, internacionalização, chegar lá fora, ter a credibilidade que têm outras empresas que nasceram em mercados que estão muito mais desenvolvidos. Epá, temos de sensibilizar também a malta que está nos centros de decisão, naquela parte que pode decidir este tipo de mecanismos de auxílio a que se chegue lá fora. Porque, de facto, é muito difícil. Nós falámos nisso na criação daquilo que era uma cervejeira em 2013. Foi uma dor de cabeça. Só em 2015 é que pôde começar a pôr a funcionar dentro da legalidade e porque, não sei se a malta sabe, mas no mundo da cerveja, isto não é como no mundo da pastelaria. A malta primeiro faz bolos em casa, vê se sabe fazer bolos e depois vai dizer às finanças, olha, eu como sei fazer bolos, vou abrir uma pastelaria. Eu fui lá e disse, olha, eu fiz 2 cervejitas pequeninas, acho que consigo fazer aquilo, queria abrir o entreposto. Está bem, são 750 paus de multa. E eu, como? Sim, você não podia fazer cerveja sem vir abrir o entreposto. Ou seja, a malta tem que ter este cuidado, que é, agora só conseguimos, em Portugal só se consegue andar para a frente com muita resiliência, com muita capacidade de sim, é daquelas coisas que eu acho que também devia haver, para além um bocadinho mais de cooperativismo, ou seja, nessa questão, por exemplo, da distribuição, mas podia haver também um fórum um pouco mais envolvido. Eu sei que isto existe, obviamente, quem me contacta a mim, eu tento sempre ajudar dentro do possível, e mesmo acontece contigo e com os outros cervejeiros, mas havia de haver algo já feito online, já com umas guidelines sobre legislação, sobre quem é que tu deves contactar, porque as perguntas são sempre as mesmas. Toda a gente que começa a fazer uma cerveja em casa e quer fazer qualquer coisa, as perguntas vão ser sempre as mesmas. Como é que o AT tem que falar com a Câmara Municipal, tem que falar com a Junta de Freguesia, quantos litros é que eu posso fazer sem declarar onde é que eu pago o imposto? É sempre as mesmas perguntas. Falta um bocadinho de informação, parece-me, nesse sentido, mas... E é isso que eu acho que aí é que eu acho que nós estamos curtos. Aí é que eu acho que para se poder desenvolver mais aquilo que estávamos a falar há pouco, onde é que a cerveja vai estar daqui a num futuro próximo, com esse o alavancar para mercados externos, o podermos ter uma palavra a dizer lá fora, porque temos muito boa cerveja, felizmente, já cá, e não temos que ter vergonha da cerveja que temos face a outros parceiros que temos aí no mercado. De todo. A nossa dificuldade, eu acho que é mesmo a dificuldade que um país como o nosso tem em dar apoio, em poder cativar este conhecimento que nós já temos, sintetizá-lo e podê-lo ter disponível para quem quer começar. Epá, está aqui um mini book com 3 folhas ou 4, diz tudo. Não, nós tivemos que começar chegámos a ir ao balcão do empreendedor e a procurar, mas isto está aqui nesta legislação, parece que contradiz o que aqui está. Pois isso nós não podemos esclarecer. Vocês é que têm que perceber onde é que se encaixam. Portanto, eles estão lá para receber papéis, nós sentimos isso. Se tiveres os papéis todos em condições para entregar, eles recebem. Mas se tu quiseres fazer alguma pergunta que não tínhamos que esclarecer connosco, e portanto eu fui fazendo uma coisa, felizmente tive a sorte de acompanhar o processo da criação da Dois Corvos, do início do processo de arranque, digamos assim, e fiz a primeira cerveja com o Scott e com o Pavel Novak. Portanto, estive lá na primeira abraçagem, mas tive a felicidade de acompanhar esse processo e mais ou menos ir entendendo, e sempre tive o apoio, o grande carinho, para mim são irmãos da Susana e do Scott, e sempre lhe fui perguntando, como é que vocês fazem? Mas a nossa AT, até nisto é diferente, ou seja, a AT da Alverca não aceitava Excel como folha de registro de cervejas. Tínhamos de ter o nosso programa de faturação e emitir um documento que sintetizasse o mal que gastámos, tudo. João, sabes, às vezes pergunto, porque é que tu não fazes cerveja? É por causa disso. É isso. Não, mas é isso. Não é só por causa Gonçalves, disso. quando deu o workshop, disse-me assim, malta, eu gosto muito do que estou a fazer, que é dar-vos estes workshops, explicar, adoro isto, é a cena dele. Mas nunca vou ter uma fábrica de cerveja. Por causa da complexidade. Eu, passado uns anos, estava com a 8ª colina aberta e pronto. Mas a cena dele, eu percebi perfeitamente. Um homem que já fez, já fez vinho, já fez
Porque ele dizia vinho, epá, toda a gente faz porque aquilo está lá tudo. Cerveja já não é para todos, porque há ali umas certas coisas que a gente tem que ter cuidado. Agora, saque é Saque, é o saque. É verdade, é verdade. Eu vi essa saque dele, é verdade. Portanto, estás a ver, eu acho que há aqui, da nossa parte, a cerveja artesanal portuguesa cresceu muito, desenvolveu-se muito, desde 2010 para cá, se não me falha a memória, mas se não for 2010 é 2009, mas desde do início da década da primeira década de 2000, eu acho que tivemos um grande salto qualitativo, não é só em termos de quantidade, porque também tivemos muita quantidade, nasceram muitas cervejeiras pequenas que se foram multiplicando e foram até crescendo de dimensão, mas muita qualidade também. Houve um salto qualitativo grande. Sim, sim. Um, E um sabe, grande João, olha, eu diria mesmo mais, se me permites, eu acho que se calhar nos últimos de pós-pandemia, pós-pandemia, independentemente de, pá, se eu disser que, pá, vi coisas fantásticas das Corvos, da Burguesa, da Leta, pá, já vi coisas fabulosas, mas nestes tempos mais recentes, assim, pós-pandemia, que não passámos não há pós-pandemia, obviamente, mas desde estes períodos de confinamento e de maiores restrições, houve marcas que lançaram coisas que, como tu estavas a dizer, às vezes confesso que bebia, por exemplo, uma cerveja que não é fácil fazer, uma Neipa, uma Easy IPA, não é fácil fazer e eu bebi algumas, pá, bebi algumas estrangeiras, tipo da Rorô, da Stigbergerts, e bebi algumas nossas e epá, ainda nos falta aqui uma coisinha qualquer e coisa. Não, agora tenho bebido coisas que confesso que não falta rigorosamente nada, antes pelo contrário, eu acho que elas estão a um nível tão ou mais superior do que aquelas que eu vi na altura, e a minha única pena é ir a sites, mais uma vez, internacionais de venda de cerveja, tipo o Beer Gym ou o Beer Republic, e às vezes não encontrar essas cervejas porque, tal como, não sei com quem é que eu falei isto, mas é verdade, se eu for a um Tesco ou se eu for a um Sainsbury's em Londres, apesar dos vinhos portugueses terem imenso nome e terem uma produção muito boa, não encontras. Encontras vinho do Porto, encontras tipo Lancers e encontras tipo Mateus Rosé, Pois, e não há mais nada. E depois tens vinhos do Chile, de Itália, de Espanha, de França, da Austrália, isso diz tudo. Oh, Bruno, isso e diz não tudo. temos nossa. De Eu facto. acho que isso diz tudo. E estamos a falar de um país que está aqui paredes meias É quase verdade, connosco é e verdade. não está no outro lado num continente diferente. E, portanto, eu acho que nós crescemos muito qualitativamente e em termos de quantidade alguma coisa, temos muitas cervejeiras a produzir coisas boas. Onde é que vamos estar no futuro? Eu acho que tem muito a ver, não é pela capacidade dos cervejeiros que nós chegamos lá, é o país, aquilo que é poderes de decisão, aquela malta que pode ajudar a alavancar, tem que facilitar, tem que acarinhar, tem que dar capacidade de nós podermos fazer, tem que mostrar caminhos, às vezes até, mas esses caminhos são mostrados por outros países que estão muito mais Concordo, longe que nós, a concordo mercados perto dos completamente. nossos. Isto não querendo fugir muito à nossa conversa, que é conversar sobre a saudade, obviamente, mas, por exemplo, eu acho que, e tu deves conhecer, o Otávio Costa faz um trabalho fantástico de divulgação das marcas portuguesas no estrangeiro, mas lá é o que dizes, não teria que ser necessariamente só ele. Ele faz uma parte que é muito importante, obviamente, mas pegar em algum departamento do governo português de levar lá fora festivais, olha, isto já temos estas e de facto não se Não, certifica é isso, tudo às é uma custas, pena. é tudo às custas dos cervejeiros, ou seja, se nós de facto nos damos a conhecer, quer seja lá fora, quer seja cá dentro, quer seja tirando, salvo honrosas exceções, que foi o caso do festival onde tu tiveste, onde nos visitaste agora em setembro, foi totalmente organizado e patrocinado pela Câmara Municipal de Loures, epá, e eu tenho que lhes tirar o chapéu porque, de facto, e não tem a ver com politiquices, tem a ver com que era o antigo, Sim, claro. que era o antigo, a antiga Presidente de Câmara, sim. presidente, sim, presidente de Câmara, que era o novo executivo, que era o antigo executivo, que era o novo executivo, têm sido incansáveis e sempre foram assim. E aliás, se nós começarmos por ter um plano para produção de cerveja, digamos, no fundo, uma espécie de arranque para uma empresa com aquilo que era
plano de negócios para a criação de uma microempresa foi através daquilo que foi as atividades económicas e o seu ponto de inovação e desenvolvimento destas microempresas que nos ajudou da Câmara de Louros, não do Estado português, aquele central que tem aquele balcão do empreendedor, que eu acho que devia ter muito mais do que só aquela função que tem, mas mais esta vertente que eu acho que já há muito tinha que ser desenvolvida. E não é só para nós cervejeiros, eu acho que faz-nos falta uma coisa, eu acho que se gasta, isto agora fora a saudade, mas acho que é importante dizer, porque eu acho que se nós falarmos nas coisas, elas às vezes acontecem. Eu acho que nos fazia falta uma coisa para todas as indústrias. Gastamos dinheiro com muita coisa e faz-nos falta uma coisa que eu acho que é básica. O balcão do empreendedor devia ter uma pessoa que só tratava de créditos, que só tratava de ligação com a AT, que só tratava, e cada um dos empreendedores que lá fosse, tinha que ser acarinhado e tinha que ser percebido o seu problema e resolvido. O que é que você precisa? E nós não temos. Não temos um balcão que agarre neste empreendedor que tem dinheiro, vai arriscar o dinheiro que tem no banco, vai tirar o dinheiro que lá tem, a segurança da sua família, ou aquilo que for, até se vai empenhar. Não temos um balcão que faça, no fundo, que gaste dinheiro para vir a ganhar. Ou seja, que gaste, que invista. Isto não é gastar, é investir dinheiro para vir a buscar à empresa que vai depois contribuir com Mas esse isso, dinheiro. sabes, João, isso é um bocadinho o pensamento, infelizmente, que se nota muito do governo português e, mais uma vez, também não tem a ver com cores políticas, nem tem a ver com Claro, isso, claro, claro. mas de facto tu notas que há um bocadinho de falta de capacidade de pensar a longo prazo. E tu viste agora com a pandemia, viste muitas situações em que fosse as corridas ao papel higiênico, mas coisas um bocadinho mais sérias, como começar a faltar algum tipo de produtos e tu perceberes que existe uma passagem da tua produção para muitos outros países e depois pensas, era importante que se calhar nós tivéssemos algum tipo de produção cá em Portugal e ser este momento de incentivar pessoas a ligarem-se um bocadinho outra vez mais à terra ou algum tipo de indústrias que são importantes a Portugal e tu não viste um esforço nesse sentido, porque eu olho muito agora para a parte económica do país e eu vejo que a grande aposta, e quase às vezes até um bocadinho feita de maneira cega, é no turismo, que é muito importante, sem dúvida, E nós e há muitos devemos dele países que também, mas subsistem até pelo foi turismo. muito. Mas é preciso um pouco mais, e de facto a área da cerveja é paradigmática da falta de visão. A visão para a área da cerveja, muitas vezes, para mim, mais uma vez como espectador externo, mas resume-se a AT. Qual é o seu grau de plato? Vamos lá ver quanto é que o senhor tem que pagar e resume-se um bocadinho isso. Mas pronto, é o que temos. Bem, deixando de Temos que tristeza fazer e mais notícias dentro desse tristes, capítulo. Temos que lutar por essa cena, por fazer um deixando pouco mais. de notícias tristes, porque não foi assim que a saudade se fundou. Não, não, não. Tu consegues dizer-me qual foi a cerveja que mais prazer te deu produzir e mais ficaste satisfeito de produzir? Ou qualquer produção que tu faças deixa-te completamente em êxtase? Não, olha, eu acho que a malta que faz, eu acho que a malta que faz cerveja como nós fazemos, que é com alma, é com coração, é mesmo, é como fazeres uma grande refeição para a família. Tu estás a fazer aquilo com o melhor que tu tens. É assim que fazemos cerveja. Sabe-nos sempre muito bem todas as braçagens, claro que sim. Mas eu posso dizer que a primeira vez que fiz uma IPA com dry hop, a coisa deixou-me muito satisfeito, porque eu nunca tinha feito. Nós criámos uma coisa que muita gente tem. Tenho aqui uma gata que me está a dar cabeçadas no ecrã, mas Não faz mal, como eu também já me já, fez já uma vi o teu visita, também portanto. ia dar voltas. E criámos uma coisa que nós chamamos de dry hop vessel. No fundo é um vasozinho que nós aplicamos numa válvula de 3 polegadas que temos no topo dos fermentadores. Enchemos com CO2, primeiro com lúpulo, depois enchemos com CO2, purgamos o CO2 duas ou três vezes e depois libertamos uma válvula, no fundo, que liberta. Enchemos aquilo com Lá está CO2. o engenhocas Tem que ser, tem que ser. E de facto ela não apanhou oxigênio e o que nós verificámos foi o aroma com que ela ficou. Nós estamos agora a acabar uma fermentação e vai levar dry hops já esta semana. Portanto, vai sair mais uma coisa dessas, sei que eu estou empolgado também, que vai sair mais uma coisa dessas esta semana.
mas deixou-me francamente muito satisfeito. Acho que foi, eu não vou dizer que foi o ponto de viragem entre nós dizermos francamente estamos no bom caminho, não, mas eu tinha acabado de provar uma Cloudwater e uma Beer Moth ou uma coisa qualquer há poucas semanas e tinha percebido que havia ali coisas, epá, que nós ainda tínhamos um trabalho denso para fazer e sinto que nós somos aprendizes de feiticeiro ainda e sentimos que há malta que está a fazer cervejas há muito tempo e já tem muita rotina naquilo que são algumas particularidades, mesmo em termos da retenção do aroma e da muita concentração de aroma e sabor na boca e o prolongar daquele sabor da fruta na boca. E há uma série de coisas que eu acho que nós temos podemos melhorar bastante porque podemos fazer cervejas que são tens pena de estar a beber e é isso que nós temos que fazer das nossas também, é vês desaparecer no copo e tu tens pena que ela esteja a desaparecer e isso é uma coisa que nós, foi a cerveja que eu acho que deu ali aquele clique do nós estamos no bom caminho, acho que estamos a fazer cerveja com qualidade, temos cada cerveja que fazemos epá, é com aquele amor que estava a dizer, com aquele carinho, com aquela devoção que estava a dizer, é mesmo uma paixão, para além daquilo que possa ser todo o trabalho, que são 8 horas de trabalho duro, não é? Para não dizer o lavar, 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 toda a gente Sim, sabe. sim, sanitizar, lá está aquela aparência glamourosa, aqueles, Sim, depois nas sim, fotografias aparecem sempre a sorrir, tudo. com uma cervejinha, Olha, mas que anda a limpar e coisa. sim, estávamos agora a falar daquilo, há pouco, há uns minutos atrás, estávamos a falar daquilo que era a inclusão de mais mulheres nas cervejeiras. A Cloudwater é um caso desse. A Cloudwater tem, pá, por vezes chega a ter 6 e 7 cervejeiras a fazer. Aliás, eles têm um dia que é aquele dia em que as cervejeiras. Só elas é que fazem cerveja, só as cervejeiras é que fazem cerveja. Espetáculo. E, Isso é. portanto, tem muito esse formato do cada vez mais ser uma coisa muito inclusiva e ter pá, a malta toda gostar de cerveja, bora lá fazer cerveja. Isso não... Aqui não há as cotas, acho eu. Pelo Claro menos que nós não. na cidade não temos cotas. Há Hein? amizade, há boa cerveja, há Muito partilha, bom. é isso. Por falar em amizade, esquecendo da amizade, hum, tens alguma marca e um cervejeiro que tu admires particularmente pelo projeto que ele desenvolveu ou pelo cervejeiro que ele é? Tens alguém que consigas destacar ou uma marca que voltes sempre porque de facto tens um carinho especial por ela? Estamos a falar aqui em Portugal. Em Portugal. É pá, tenho por aquilo que disse, não, eu não consigo. É, sabe, é, quando tu entras na Dois Corvos, na antiga Dois Corvos, aquele balcão que ainda existe e aquelas mesas e bancos foram desenhados por mim para mandar fazer. Aquela instalação que ali está foi desenhada por mim com o Scott, desenvolvida pelo Scott e desenhada por mim para mandarmos fazer. Se me procurares, tens alguma ligação? Tenho uma ligação umbilical densa com aquela malta. Uhum. Epá, e de facto fazem coisas não desprestigiando ninguém. Epá, e provo muito boas coisas de muita gente. Epá, desde 5 e meio, oitava colina, letra, nós provamos epá, N coisas mesmo, lince, mint sardines, musas, temos montes de coisas que vamos provando e vamos ficando pá, entusiasmado. Olha, o do Pedro Sousa também, que provei uma cerveja também, uma cerveja preta, agora esqueço-me o nome, não me lembro do... Uma cerveja, uma cerveja, uma stout, epá. E vamos provando coisas que nos dizem muito e que têm muito a ver com... Percebes que há ali muito trabalho, percebes que há ali muita dedicação, que houve ali muita não é só experiência, aquilo já foi, já bateu ali muita vez na trave e a Sim, coisa sim, está sim. certa. E por isso tenho muito respeito a todos, tenho uma ligação que me vai ficar para a vida com aquilo que foi o nosso nascimento em conjunto. Nós tínhamos dois projetos diferentes, nada parecidos, fomos falando sobre os dois projetos, acho que os dois fomos brincando os dois com aquilo que era o que cada um pensava. Agora, nasceu com uma vertente, para já, porque a Susana tinha a experiência que tinha naquilo que era o marketing e a gestão de empresas deste tipo de ramo. Depois, porque o Scott já fazia cerveja há uma série de anos e tinha essa experiência também. Portanto, aquilo que fizemos foi ali uma espécie de
ajudamos-nos mutuamente, cada um com aquilo que sabe e todos seremos grandes. E é isso que fazemos Sim, também claro. nestes grupinhos pequeninos que Então, temos de fazer. e dessa amizade, porque acho que vocês nunca fizeram, e corrijo-me se eu estiver enganado, para quando uma collab com Dois Corvos. Não, já falámos várias vezes sobre isso, pois às vezes é porque, porque aquela malta está sempre muito ocupada com muita coisa que cai nos fermentadores sistematicamente, e depois também porque estes anos foram anos em que, quando nós esperávamos fazer, no fundo, esse respirar fundo do investimento está feito, as coisas estão a rolar, vamos lá tentar agora parar um bocadinho. Nós estamos para jantar ou para almoçar juntos há cerca de 2 anos. Andamos a falar, temos que nos juntar outra vez para a malta. Porque temos filhos da mesma idade, mais ou menos, e os putos também se conhecem e têm saudades uns dos outros. E portanto temos que nos juntar outra vez. Temos que parar um bocadinho para. E ainda não conseguimos. Havemos de fazer isso, mas ainda não conseguimos. E com certeza, não tendo havido a pandemia, tínhamos tido essa segurança, esse conforto para podermos ter parado um bocadinho e termos pensado em fazer uma experiência, quer na nossa de 250 litros, que eu acho que o Scott ainda se consegue ajeitar com uma coisa daquelas, deve pensar que é um dedal. Parece-lhe um dedal, mas pronto, é Eu o acho que que é. sim, eu acho que E sim. eu olhar para uma coisa daquelas que tem o dobro da minha altura ou o triplo da minha altura, sem saber como é que eu vou encher de uma coisa boa para a malta poder beber. Mas de qualquer forma, sim, acho que Então vá, não nasceu, fica o mas vai ter que desafio, nascer. fica o desafio. Eu depois apareço lá para beber. Tem que ser, Ah, gosto de gente. olha, já falaste um bocadinho, há pouco sobre o Festival de Louros, mas convidava-te novamente a falar sobre como é que surgiu a ideia, como é que a Saudade apareceu no projeto. Eu, de facto, é uma questão também pessoal barra profissional, cada vez tenho menos tempo para me deslocar a festivais, com muita pena minha, seja ao Provarte, seja ao Art Beer Fest, seja ao Porto Beer Fest. Portanto, ando a falhar muito festivais, mas a teu convite, por acaso, e com muito prazer, fui lá ver amigos e beber umas cervejas a Louros. Não estava lá muitas marcas, mas ao final da tarde, quando eu estava lá, estava já muita gente a beber cerveja e acho que correu muito bem. Ah, queres-me explicar, olha, explicar-nos a Olha, nós um bocadinho o esta, conceito e como é que aquilo funcionou tão bem? esta, este festival vem, no fundo, é o culminar de hum, algumas experiências que nós já tínhamos feito desde 2016, julgo que foi o primeiro ano, ou 17 que foi o primeiro ano, 16 ou 17 foi o primeiro ano que fizemos o primeiro festival de cerveja artesanal de Louros. Foi em Sacavém, no antigo mercado municipal de Sacavém, em que tiveram a Ânfora, nós e um outro cervejeiro que eu agora não. E a 5 e meio, verdade? E que nós tivemos uma grande aceitação, embora tenha sido uma coisa pequenina e feita num espaço que nós entendemos. Pronto, é um espaço que permite, se houver um bocadinho menos bom tempo, de as pessoas poderem estar acauteladas e poderem estar confortáveis, mas não oferece o que este espaço, onde agora estivemos, oferece, que é o ar livre, poderes ter ali malta cá fora a desfrutar de um bom tempo como Era um estava, ótimo espaço, de facto. muito, Este aqui é muito. do Castelo de Pires Coxas, não é? Pires Coxo, Pires Castelo de Pires Coxas. Coxo. E depois tivemos um segundo festival de cerveja artesanal e fomos sempre dando feedback, ou seja, desde o primeiro festival que nós contactámos a Câmara, dissemos nós temos cerveja, há mais malta aqui na zona que tem cerveja, todas as zonas, Lisboa, todas as cidades que no fundo, quer Lisboa, quer aquelas que vivem aqui e que sofrem desta polarização de Lisboa, que são satélites, têm tido uma boa aceitação com festivais que fazem com estes produtos artesanais e, portanto, achamos que isto poderia ter pernas para andar. Desde esse primeiro festival tivemos uma enorme aceitação, colaborámos naquilo que foi a organização da lista de cervejeiros, porque na altura éramos, se calhar, quem conhecia os primeiros cervejeiros, era a Vaga, era a 5 e meio, havia aqui uma série de cervejeiros que já podíamos dizer e podíamos convidar, e alguns de fora, veio a Gaios também, veio a Lince,
convidámos alguns também de fora para podermos ter, quem estivesse interessado em poder divulgar um bocadinho o seu produto, estávamos perto de Lisboa, e portanto não tinham custos ainda por cima, que é uma das coisas que estes festivais primam por dar aos cervejeiros é a taxa integral do que puderem vender. O que venderem é seu, não é da Câmara, e portanto a Câmara dá esse grande apoio, quanto a mim, que é poder proporcionar a esta malta conseguirmos chegar ao público final com o nosso produto e podermos levar aquilo que foi o fruto do nosso trabalho. E, portanto, desde o primeiro festival que estamos com a Câmara nesta organização, no segundo também estivemos, no terceiro não aconteceu pela Câmara, porque o projeto de alguma maneira ficou aqui estacionário, porque também houve uma transição do Executivo e ficou aqui um bocadinho estacionário. Depois foi organizado pelos bombeiros municipais, nesse ano em que não houve, e fizemos com os bombeiros municipais. Portanto, nós basicamente não deixámos de fazer festival em Loures. Foi 2 vezes organizado pela 3 vezes organizado pela Câmara e uma pelos bombeiros. Fizemos também nos bombeiros voluntários de Loures, também teve público, e depois tivemos este, foi, de facto, neste foram atendidas aquilo que eram algumas situações que nós salientávamos e que a Câmara concordava. De facto, tinham que ser revistas assim que pudesse e houvesse budget para isso. O que se tentou fazer neste foi, e muito por carolice da Câmara, porque nós achámos que era um fim de semana que, além de haver uma festa que arrasta muita gente aqui da zona de Loures e destas zonas aqui limítrofes, poderia ser um fim de semana também de final de férias e que podia trazer aqui causar aqui alguma falta de público. Perdão, não se verificou. A Câmara quis fazer nesse fim de semana. Nós tentámos manter-nos fiéis então a essa data. Falámos com o resto da malta dos cervejeiros. Eu mandei mensagem: vocês vão ser contactados. A malta, se pudermos, é um festival de cerveja artesanal, mas aqui Saloia, e de facto foi uma grande inovação por aquilo que falámos também antes de começarmos esta entrevista e que já falámos quando lá estávamos no festival, que é, houve de facto um grande esforço em trazer um palco que deu credibilidade a um festival com música a sério, com luz a sério, com som a sério. Houve de facto aqui um esforço para fazer deste um festival diferente dos outros e querer crescer. E isso foi a diferença deste para os outros. Eu acho que o próximo vai ser melhor ainda. Ganhámos muito com a aprendizagem que tivemos deste. Acho que queremos ter mais street food perto das barraquinhas da cerveja, queremos ter mais mesas ao pé das cervejeiras, percebemos o que é que pode ter corrido menos bem, mas isto para nós temos aquele olhar se calhar clínico para quem lá esteve, ouviu música, não pagou nada pela entrada no recinto, divertiu-se, as crianças puderam brincar porque havia sempre alguma coisa a acontecer para os miúdos também durante a tarde, bebeu boa cerveja, conversou com os cervejeiros, estavam praticamente lá todos das marcas, pôde falar com alguns, pôde tirar dúvidas, houve malta que foi lá com situações de não consigo carbonatar uma cerveja que tenho em casa. É verdade, eu testemunhei isso. Sim, num soda keg, como é que aquilo se pode... E eu acho que isto é mágico, nós podemos fazer um festival deste, tirando todos partido daquilo que foi este festival para realizarmos algum dinheiro, claro, faturarmos alguma coisa que é importante também para nós neste período que tivemos, e ao mesmo tempo estarmos todos juntos, podermos cativar gente, podermos dizer estamos aqui, temos cerveja também no nosso município e aqui nesta zona Saloia que podemos trazer para beber, em termos as nossas tap rooms, o passa-palavra é importante e nós nunca fizemos, por sermos pequeninos, também nunca fizemos grande publicidade, porque isso tem custos associados, claro, e sempre que nós olhamos para esses custos, eles fazem sentido quando nós temos alguma dimensão, porque senão depois voltamos à mesma situação, que é gastamos dinheiro numa situação para alavancar a marca, mas se não temos produto para poder distribuir, então mais vale estarmos quietos. E por isso, temos tido
esse retorno também de podermos passar a palavra, temos uma loja aberta, temos uma casa com petiscos, portanto, quando quiserem, podem voltar, podem vir beber as vossas cervejas. Isso foi muito importante. Esse nosso envolvimento foi total e vai ser em cada festival. Eu gostei muito de ler e, se possível, para o ano lá estarei com um bocadinho mais tempo do que este, mas também experimentei as cervejas de todos e foi bom conversar com os cervejeiros todos que estavam lá. João, vamos já com quase 1h35 de conversa. Amanhã provavelmente tens trabalhinho, eu também acho que vou ter que ter. É verdade. Cheira-me que sim. Portanto, mais agora do que a saudade, se calhar ia-te fazer umas perguntas mais de índole pessoal. E, portanto, como eu tenho sido já a panágio aqui da rúbrica, vou-te perguntar umas coisas assim só para as pessoas perceberem um bocadinho o gosto do João Silva. Então iria-te pedir que me indicasse a quem nos for ouvir 2 álbuns que tu recomendes nós ouvirmos até ao fim dos nossos dias. Epá, eu sou um fiel adepto, aliás, sempre fui um fiel fã de Pink Floyd. E acho que não é talvez eu acho que é um álbum que sintetiza muito daquilo que temos que ouvir de Pink Floyd. O essencial está ali, é o Pulse. É verdade que já é com o David Gilmour, é verdade que não é Roger Waters. Epá, podemos ir atrás até ao Syd Barrett, temos uma porrada de coisas para ouvir. Mas eu acho que o Pulse é um álbum que me marca porque tem um grande guitarrista com uma voz também que é fantástica. Epá, e eu gosto muito desse álbum, acho que é um dos álbuns que eu hei de ouvir para o resto da minha vida. E o outro é o Sol, do Jorge Palma, porque sim, porque acho que é um grande poeta, além de um grande músico, e acho que aquele álbum tem tudo. Tem grandes letras, grande música, uma grande interpretação no auge da carreira, julgo eu, do Jorge Palma, e para mim é marcante também. É uma música que eu vou ouvir para o resto. Buena Vista Social Club também, mas pronto. Bem bom. Eu gosto muito do Jorge Palma, sabes? Ele foi meu colega, apesar de termos uma ligeira diferença de idades, ele foi meu colega no conservatório, ele andava no conservatório quando eu também andei Se lá. souberes tocar piano como ele, sai uma Não, caixa não, custa não, 4 só não. para ti. Eu não era de piano, eu era de oboé, mas tínhamos Ah, outras cadeiras em sim. comum. E 2 filmes que tu aconselhas a ver? Eu sou um gajo que os filmes é uma coisa que me escapam sempre muito. Eu gosto muito de muita coisa e depois há pouca coisa que me tenha assim marcado, porque há muita coisa que eu gosto. Mas deixa-me ver. Se calhar, olha, Os Canhões de Navarone por uma questão quase de pai e filho. Vi muitas vezes com o meu pai, ele gostava muito. Tinha uns nomes engraçados para cada um dos atores que era o Anthony Quinn, ele dizia que era o Tony Kinney, e aquilo para mim foi, ele vivia aquilo, ele teve no Ultramar, portanto vivia aquilo com uma intensidade diferente da minha, mas cativou-me sempre Claro, muito a percebe-se, forma claro. como ele vivia aquele filme cada vez que o via, vimos algumas vezes juntos. E se calhar não querendo ser assim aquela coisa, mas o África Minha, talvez, porque é uma história bonita e ao mesmo tempo assim meio dramática, mas é um filme que eu também gosto e cada vez que passa, se estiver a dar, eu tenho dificuldade em despegar. Porque há coisas que a gente já conhece e sabe que vai acontecer, mas não sei porquê. Tem ali um elan qualquer, não sei se é paisagem também, há uma série de coisas, se calhar, que me marcam e que gosto naquele filme. Deixa de te ouvir, Pedro. Desculpa, 2 Olha, livros para ler. Olha, 2 livros para ler. Um que não tem nada a ver com cerveja, mas eu acho que quem gosta de uma bebida, quem bebe uma bebida, vai perceber. Da Joan Harris, o Vinho Mágico. Eu acho que vale a pena ler. Vale a pena ler porque as garrafas falam. As garrafas, quando são abertas, dizem hoje é o meu dia. Quando são escolhidas,
hoje vou ser eu. Malta, até amanhã, despedem-se das outras e vão para uma cena que elas sabem que é o destino delas, é serem provadas. Pá, e aquilo é de facto mágico, acho eu, é um livro mágico. Epá, e um livro que eu tive dificuldade em ler, um filme que eu nunca vi, porque tive dificuldade em ler o livro, que é O Rei das Moscas. Pá, eu acho que é uma imagem, dá-nos um bocadinho a imagem daquilo que é. Nós sabemos que as crianças na escola, elas com elas, umas com as outras, têm algumas, são rudes, são às vezes assim um bocadinho, são um bocadinho, perdem filtros. Epá, e aquele livro sempre me deixou, abanou-me, estás a ver? Achei que, sim, é verdade, numa sociedade em que ninguém impôs regras, as regras podem ser impostas daquela forma crua, podem ser vistas daquela forma, quando tudo está perdido e o norte está perdido e aquilo que é os teus limites estão perdidos, tudo pode ser. E são dois livros que me marcaram. Os Teiros, não posso deixar de dizer. Os Teiros, porque eu li quando era puto, é uma coisa que tem que se intercalar aqui no meio. E eu, sabes, eu nunca fiz parte dessa geração de meninos que não foram meninos, mas eu senti que nunca tive uma infância como muita malta da minha idade teve, porque eu, calças novas, tive depois de começar a trabalhar, brinquedos novos tive quando, um Lego, isso tive quando comprei ao meu filho. Houve coisas que eu não tive, e portanto, Sim, houve claro. coisas de facto que eu não Valorizas um bocadinho consegui mais fazer agora, como né? menino. Não tive que trabalhar mais cedo, comecei a trabalhar aos 17, coisa que o valha, mas não tive que trabalhar mais cedo, mas sinto que houve ali coisas que eu tive que arranjar, que tive que criar de forma a podermos brincar e a infância foi vivida na rua e portanto foi uma infância, eu nasci na Baixa da Banheira, essa bela localidade, portanto está mais ou menos tudo dito, e cresci num ambiente que não favorecia a que a coisa desse bom resultado. Pá, felizmente deu este rapaz belo que aqui está, não me portei mal. Beltíssimo, aliás, e excelente cervejeiro, portanto, só com qualidades. Só Exatamente. com qualidades. E portanto, mas foi isso. Dou muito valor a esse livro também pela história que conta de meninos que nunca foram meninos e de malta que teve que começar a trabalhar ainda antes de conhecer o que era ser adulto. E duas cervejas que mais tarde ou mais cedo regressas sempre. Eu regresso sempre, por exemplo, a uma pale ale da Cloudwater e sempre que puder agarrar vou agarrando nas coisas. Acho as pales têm para mim são cervejas que dizem muito daquilo que o cervejeiro sabe fazer. Acho que são simples, mas ao mesmo tempo podem ser muito complexas, podem ser muito difíceis de agarrar, de fazer, por serem tão simples, talvez, por terem tão pouco de complicado, às vezes são difíceis de tu tornares delicada, de tornares de uma coisa que tu queiras repetir. Sim, eu percebo perfeitamente. Sabes que é um estilo, não talvez tanto a Pale Ale, mas mesmo American Pale Ale, é um estilo que é muito comum aparecer no concurso de cervejas caseiras e artesanais que eu organizo. E de facto percebe-se que é aquele. É muito mais fácil aparecer Imperial Stouts Sim, decentes ou boas, sim, boas. ou umas sour decentes. Apas, Pale Ales e coisas é muito difícil. Geralmente as pessoas, mesmo Hefeweizens e coisas assim, não são estilos fáceis e percebe-se logo nisso, desde a panelazinha pequenina até muitas vezes a produções um bocadinho maiores. Não são uma boa Pale Ale, de facto, não é um estilo fácil. E portanto é por isso, acho que há pales a que eu volto sempre e muita coisa, e eu gosto muito da Cloudwater exatamente porque eles fazem muitas pale ales e fazem muito boas pale ales e vou recorrentemente provando essas pales que eles fazem, têm sempre coisas engraçadas para dar e para tu também, para nós também percebermos como é que está lá aquela estrutura, como é que está lá aquela fruta, tanta fruta que ficou ali retida, como é que ficou. Acho que é engraçado para nós até crescermos também, como o nosso palato também brincar ali um bocadinho. E depois,
não é pode não ser um colosso em termos de cerveja, mas surpreendeu-me a Tupiniquim, uma brasileira que tem uma Imperial Stout e que me deixou... Parece óleo de motor usado, como eu dizia ainda há pouco, quando nós estamos a vazar no copo até custa a correr. E faz uma espuma que é desvanecente e ao mesmo tempo quando mexe o copo ela volta a crescer e depois parece que tem pulmão. E foi uma coisa engraçada. Acho que facilmente voltaria a beber uma cerveja. Mas se calhar dividia, porque aquilo é uma Imperial Stout e é uma cerveja para beber Pois, com os amigos. pode ser comigo, convida-me quando tiveres, por favor. Eu também gosto de cervejas de, assim, a roçar o alcatrão e quase me fazem lembrar caminhos de ferro. Estás a ver aqueles caminhos de ferro? Ali um Portanto, toque, podes-me tens ali um convidar. toque metálico. Não é oxidação, é um toque metálico. Tens ali uma coisa qualquer robusta. Tens. É quase óleo, é mesmo isso. Óleo queimado quase. Amigo, para acabar, tens ainda alguma cerveja na tua cabeça que ainda não, que já tenhas desenhado na tua cabeça, mas que ainda não tenhas concretizado? A tua cerveja, a cerveja que tu vais fazer? Olha, tenho e é uma coisa que nós andamos a delinear há algum tempo e que tem muito a ver com esta zona saloia. Epá, e nós queremos antes de que ela venha cá para fora, temos que fazer umas experiências, mas tem muito a ver com aquilo que é estes vinhos complexos que nós temos nesta zona, que são estes vinhos de Bucelas, os arintos. E temos alguns arintos com muita classe aqui, com uma acidez muito engraçada e nós queremos fazer uma espécie de good joint venture entre um bom arinto e um bom barril de arinto e uma boa... Acho que sim, é uma espécie de Grape Ale. Sim. Acho que o Grape, de facto, é um estilo de futuro que faz sentido em Portugal. Tem enormes qualidades e, portanto... Nós temos muita qualidade para fazer grandes Grape Ales. E temos, francamente, pouco ainda, porque pouca gente se aventurou. Nós é por falta de espaço também, porque nós, para pôr barricas, temos de tirar fermentadores. Alguma coisa tem que sair. Não, estou a brincar. Mas temos que arranjar suportes para os colocar. Aquilo é tudo muito pequenino e temos que arranjar forma de ter um bocadinho mais de espaço. E esse é o próximo passo, era o que estávamos a falar ainda há pouco e que eu me esqueci de dizer. Um dos próximos passos é precisamente esse. Nós temos de arranjar um bocadinho mais de espaço para podermos crescer um bocadinho mais e aí sim começarmos a abrir ao fim de semana, alavancarmos um bocadinho aquilo que é a venda no retalho. Portanto, é essa a quarta fase que prepara depois a quinta que pode vir, que é meter cerveja lá fora. Se este mecanismo de ajuda estatal estiver desenvolvido e musculado, que é o que nós queremos todos juntos obrigar a fazer. João, obrigado, amigo, por teres dispensado quase 2 horas do teu tempo. Sei que não é muito para estares comigo a conversar. Espero que quem não te conhecesse ficasse a conhecer melhor. Quem não conhecesse passe agora a conhecer e experimente as saudades, porque de facto valem a pena experimentar. E não digo isto por favor, digo isto porque experimentei agora recentemente a gama quase toda e, portanto, estou avalizado para o dizer. E muita sorte para a quarta fase, para a quinta fase, e que da saudade só tenhamos nos próximos tempos boas notícias, que não sejamos bafechados como somos bafechados nos noticiários das nossas televisões só com más notícias, que da saudade o que venha de futuro seja boas notícias só. Olha, muito obrigado também pelo convite. Queria agradecer-te a simpatia do convite e a forma como... Eu acho que estas coisas nascem por prazer, por gozo que te dá, mas muito porque tu tens essa capacidade de querer deixar ficar alguma coisa para o futuro. E isso era uma coisa que eu, antes de nós começarmos esta pequena entrevista, esta conversa, não é uma entrevista, é uma pequena conversa entre amigos, estava a pensar nisso, seja lá o que for que nós vamos falar, para já ganhámos 2 coisas, ou 3. A primeira é que estamos a beber uma cerveja juntos, de certeza a esta hora, se não fosse estarmos aqui, amanhã tínhamos trabalho, estávamos aí, estamos a beber uma cerveja juntos, estamos a partilhar aqui um bocadinho. Foi também um dos objetivos destas conversas, certamente. Depois estamos a guardar, tu estás a conseguir guardar informação de cada uma destas cervejeiras e dos seus intervenientes, para que quem vier a seguir possa beber informação e possa retirar daqui o que for útil e o que puder. E cada um, e todas as pessoas que possam ouvir depois possam ouvir o podcast e que necessitem de ajuda, nós estamos cá para ajudar, tu também estás para ajudar, portanto essa parte nós já ganhamos. E essa parte de
criarmos de facto este registro que fica para aquilo que é o nosso legado ligado às cervejas, para esta parte ninguém nos tira, e isso tu fizeste. Sim. E bem, eu agradeço-te o convite, a simpatia e muito obrigado. Obrigado, João. Continua a sentir-te bem-vindo, és da família, por isso. Obrigado. À vontade, está bem? Obrigado pela conversa. Grande abraço. Tchau, meu amigo. Obrigado. Obrigado.